África. Em clave feminina. Música e arte. Saudações, amigas e amigos ouvintes. Eu sou Dulce Araújo, vossa companheira das quintas-feiras, nesta emissão da Rádio Vaticano sobre as mulheres africanas e da diáspora nas diversas formas de arte. Vamos hoje continuar e concluir a conversa iniciada a semana passada com a especialista em Sociedade e Cultura brasileiras, doutora Antonella Rita Rochilli, acerca da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus, nascida a 14 de março de 1914, há, portanto, 105 anos. Afrodescendente, Carolina Maria de Jesus viveu com os seus 3 filhos na favela do Canindé, em São Paulo, onde, graças a uns cadernos encontrados no lixo, ela começou a escrever sobre a sua vida e a dos favelados. Uma vida de miséria, mas que ela enfrentou com dignidade. O jornalista Audálio Dantas, que era também escritor, descobriu em 1958 esses fabulosos escritos da Carolina, cheios de testemunhos, contraste entre a pobreza e a riqueza que ela imaginava e que via, a denúncia dessas injustiças e dessa situação, os sonhos. E o jornalista prometeu à Carolina que poria em livro todos esses seus escritos em cadernos. Surgiu então, em 1960, a obra Quarto de Despejo, que teve grande sucesso nacional e internacional. Traduções para 3 línguas e venda em 40 países. Mas essa obra não foi a única que a Carolina escreveu. Ela deixou também poemas e outros escritos, não é, doutora Antonella? Sim, logo depois da publicação desse primeiro livro, um ano depois, em 1961, saiu um outro livro que é Casa de Alvenaria, Diário de uma ex-favelada. Já não botava mais a palavra favelada. E era uma outra parte dos diários dela. Depois, em 63, saiu um romance. Ela escreveu um romance com título Pedaços da Fome. E também um outro, Provérbios, porque ela era uma mulher que declamava provérbios, inventava provérbios. Esse outro provérbio saiu em 1965, mas começou a ter problemas. Ela se mudou do lugar de onde morava com os filhos, Canindé, foi para um outro bairro médio, não se adaptou muito, mas o último, com ela em vida, saiu em 1965, o último livro dela. Portanto, cerca de 10 anos antes da morte dela, que foi em 1977. Sim. Porque ela faleceu em 1977, morando em um bairro mais humilde, ou seja, ela não conseguiu se adaptar a esse bairro da classe média, porque provavelmente era, em todo caso, excluída, não se adaptou, imagine. E morreu, claro, vivendo de direitos autorais, graças provavelmente aos direitos autorais que provinham do mundo inteiro, mas vivendo de forma bastante humilde. Portanto, ela vai para um outro bairro mais humilde e sabemos que, a um dado momento, depois desse grande sucesso pelas obras publicadas, nomeadamente o Quarto do Despejo, ela cai um bocado no esquecimento. O que é que se passa exatamente? Sim, ela, depois de tudo isso, cai no esquecimento, dizem, por desentendimento com as editoras. Mas tem alguns depoimentos críticos que ela deu que, na minha opinião, mostram qual era a realidade. Por exemplo,
ela deu um depoimento ao escritor Ignacio Loyola, já em 1961, e diz: triste glória que não me deixa ter vontade própria, quero ser eu, fizera-me desviar de tudo que pretendia quando morava na favela e ansiava de deixar o barraco. O que sou agora? Um boneco explorado e me recuso a isso. Essas palavras são fortes e mostram como, evidentemente, queriam criar, fazer dela um estereótipo da mulher favelada, negra, pobre, que sai da favela e escreve sobre a condição pobre. Mas ela não queria só isso. Ela era uma poetisa, era uma artista, então queria outras coisas também. Por exemplo, eu li, sempre diziam que ela devia se apresentar com agora a palavra, um lenço na cabeça. Então ela se recusou, por exemplo. Então já isso deve ter causado desentendimentos. E por isso que eu digo que estamos em frente de uma artista intensa e de alma, porque uma pessoa, uma mulher como ela, com todo o histórico de vida, devia ser de alma mesmo, artista, poeta, e isso ela queria ser. Ela não queria só dinheiro, porque se ela quisesse somente sair daquela situação, bom, teria baixado a cabeça e se mostrado como a editora, por exemplo, da época queria, mas ela não, ela se recusou e até fala isso claramente em uma entrevista. Vimos da outra vez que Carolina Maria de Jesus não era apenas escritora, mas era também cantora, sambista, e na sequência do sucesso do livro Quarto do Despejo, ela gravou em 1961 um LP do mesmo nome, com canções muito significativas em termos de crítica social. Podemos dizer, portanto, que ela era uma artista completa. É uma artista completa. E de Quarto do Despejo, por exemplo, inspirou um livro que se chama Eu Te Respondo, Carolina. Foi feita uma adaptação teatral. Carolina de Jesus foi até protagonista de um filme na Alemanha, ainda inédito no Brasil até hoje, que se chamava Despertar de um Sonho. Um título muito bonito, né? E foi gravada na Rede Globo, Caso Verdade, sobre ela. Então, assim, ela já estava falecida quando quisera escrever, fazer um programa sobre a vida dela. Caso Verdade se chama. Então, assim, é uma eclética, é uma artista verdadeira. Vamos ouvir então do LP Quarto do Despejo, trabalho atualmente conservado no Instituto Moraes Moreira, no Rio de Janeiro, a canção Moamba, que dá para apreciar muito a bela voz da Carolina e a vida de indigência que se vivia e se vive nas favelas. Eu não tenho casa, nem comida pra comer, nem comida pra comer. Eu não tenho casa, nem comida pra comer. Oh, meu Deus, trabalho tanto e vivo neste miserê. Eu não tenho casa, nem comida pra comer. Ai, meu Deus, trabalho tanto e vivo nesse miserê. Eu sofro tanto, dura minha provação. Dura minha provação. Olha, eu sofro tanto, dura minha provação. Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão. Olha, eu sofro tanto, dura minha provação.
todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão. Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu. Nem sapato, nem chapéu. Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu. Quem não tem de ir pra cima e não adianta olhar pro céu. Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu. Quem não tem de ir pra cima e não adianta olhar pro céu. Eu vivo de tanga, muito triste, descontente. Muito triste e descontente. Eu vivo de tanga, muito triste e descontente. Se botar um amuambo e minha vida não vai pra frente. Eu vivo de tanga, muito triste e descontente. Se botar uma muamba e minha vida não vai pra frente. Rádio Vaticano, África, enclave feminina, doutora Antonella Ruschilli. O que resta por descobrir sobre as obras da Carolina Maria de Jesus? Eu acho que tem ainda muito a estudar a obra de Carolina Maria de Jesus como testemunho de uma sociedade. Tem, aliás, inéditos. Por exemplo, ela escreveu uma peça de teatro com o título Obrigado, Senhor Vigário. Tem também um romance, O Escravo, que é ainda inédito. Eu acho que deveriam publicar a obra, continuar a publicar a obra dela. Ela faz parte também de antologias, por exemplo, tem uma antologia organizada por Eduardo de Assis Duarte, da editora da Federal de Minas Gerais, é uma literatura e afrodescendência no Brasil, antologia crítica, em que está um capítulo muito importante sobre Carolina de Jesus. Depois da morte dela, realmente, das obras que ela escreveu entre 63 e 1977, ainda podemos lembrar Diário de Bitita, que foi publicado inicialmente na França e contém as memórias da infância e juventude de Carolina Maria de Jesus. Depois, em 1996, então 19 anos depois da morte dela, a editora da Universidade Federal do Rio publicou uma antologia pessoal. E essa antologia reúne a poesia. Não vamos esquecer que Carolina se definia poeta. Posso ler alguma coisa? Tem um poema, Humanidade, é o título. Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível suportar a humanidade que tem aparência nobre, que encobre as péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso e tirano, egoísta e interesseiro. Me trata com cortesia, mas tudo é hipocrisia. São rudes e trapaceiros. E tem uma outra, com título Muitas fugiam ao me ver. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo
eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Então, assim, essas duas poesias que eu escolhi, tem muitas, tem provérbios, eu acho significativas, porque não só é uma lírica interessante, mas o que ela expressa. Porque, assim, não é só uma pobre mulher afro que baixa a cabeça. Podemos sentir dentro dessas palavras um orgulho, em todo caso, uma raiva, né? Para com pessoas que eram hipócritas. Então, assim, são muito interessantes. Quero relembrar que o texto dela, Quarto de Despejo, foi utilizado para o exame de vestibular, que no Brasil é um exame obrigatório para poder acessar na universidade, e entre os textos que deram para comentar, escrever, etc., estava esse livro de Carolina de Jesus, Quarto de Despejo. Significa que a literatura dos negros, Carolina e outros, estão a ter mais espaço, mais visibilidade, mais aceitação no Brasil de hoje? Vi, por exemplo, que no dia 14 de março, Google Brasil dedicou o seu cabeçalho a Carolina Maria de Jesus em jeito de recordação dos seus 105 anos de nascimento. Isso é, a seu ver, um sinal encorajador da atenção do Brasil em relação aos afrodescendentes no país? Sim, com certeza. Nesses anos todos nasceram editoras, publicaram livros, muito da literatura feminina e de mulheres negras, convênios. Então, é preciso dizer que tem um olhar mais atencioso, e a literatura narrativa, que seja memorialismo, que seja ficção, mas está se dando também nas feiras, né, literárias, um olhar muito mais atencioso à literatura negra em geral, e a feminina também. Mas o fato que um texto dela, como disse, saiu como texto de referência para um exame de vestibular é um fato incrível, importantíssimo para um país como é o Brasil, onde ainda hoje existem bairros, favelas, hoje são chamadas de comunidades, e tem coisas interessantes dentro dessas comunidades. Tem coisas que aconteceram durante anos e que fizeram com que tenha, por exemplo, projetos culturais dentro das próprias comunidades. Por quê? Porque realmente não é porque a cultura como é que eu posso definir? A cultura na favela, é claro que sempre deve vir depois de outras coisas básicas, né? Casa, comida, etc. Mas depois de tudo isso, depois do básico, é a cultura que dá essa possibilidade ao ser humano de se realizar, de sair de alguma condição. Então, eu acho que essas comunidades estão melhorando em comparação a como era antes, mas em todo caso, Carolina Maria de Jesus escrevia nos anos 60 e hoje em dia ainda existem favelas, realidades no Rio, em São Paulo, todas as cidades brasileiras têm a parte dos favelados ainda. A música é a rainha desta nossa emissão, a África em clave feminina, música e arte. E com Carolina Maria de Jesus temos a sorte de reunir a literatura e a música. Vamos então a mais uma das suas canções, desta vez a faixa Malandro.
um retrato da difícil relação entre a polícia e a população negra no Brasil. Que eu gosto de afanar. Eu estava em casa sentada, avaliando o que afanei. A polícia foi entrando, eu abri a janela e saltei. A polícia me fez eu correr. Mas não conseguiu me pegar. A polícia me fez eu correr. Mas não conseguiu me pegar. Eu não sei qual é o malandro que foi me delatar. Bate na polícia que eu gosto de afanar. Eu estava em casa sentada, avaliando o que afanei. A polícia foi entrando, eu abri a janela e saltei. A polícia me fez eu correr. Mas não conseguiu me pegar. A polícia me fez eu correr. Mas não conseguiu me pegar. Tudo aquilo que viemos dizendo até agora, acho que não há dúvida de que o legado da Carolina Maria de Jesus é precioso para todo o processo de resgate das classes menos favorecidas no Brasil, neste caso concreto os afrodescendentes, mas sabemos também que a situação não é e nunca foi brilhante para os indígenas. Sim, eu acho incrivelmente atual tudo o que ela escreveu. É absolutamente atual, porque ainda hoje tem gente que não tem comida. Então, é a mensagem também que ela dá, que é, em todo caso, de dignidade. Ou seja, não é só o ter objetos que cria dignidade em um ser humano. Isso é um princípio que, na minha opinião, é fundamental, é importantíssimo. Ou seja, não só de pão vive o homem, como se costuma dizer. Exatamente. E se sentir digno não só, não porque tem objetos, não porque tem um celular último tipo, mas porque é um ser humano. Poderíamos continuar ainda a falar longamente de Carolina Maria de Jesus e desse seu espírito forte, cândido, digno, mas o tempo da nossa emissão está a chegar ao fim e só nos resta alguns minutos para agradecer à doutora Antonella Rita Ruscilli, italiana, recordamos, formada em Língua e Literatura brasileiras. Portanto, conhece bem a sociedade brasileira, aliás, é mesmo mestra em Sociedade e Cultura do Brasil e é correspondente em Itália da Academia de Letras da Bahia. É também difusora, dizíamos da outra vez, da literatura lusófona em geral, através da revista Sarapegbe, que já me disse uma vez o que significa essa palavra, mas pedia-lhe que explicasse também um pouquinho aos nossos ouvintes o que é exatamente Sarapegbe. Sarapegbe é uma rivista lusófona sobre o mundo lusófono e o nome significa praticamente mensageiro em língua iorubá e o significado
é já através do título, porque o objetivo é botar em contato, como uma ponte verdadeira, várias culturas e literaturas do mundo lusófono. É um trimestral e temos um comitê científico muito importante, com pessoas que se ocupam de lusofonia também, por exemplo, na Sorbonne de Paris, ou na Espanha, no Portugal, enfim. Um sonho que realizei e que tento levar à frente. Sai também em papel ou só online? Online, e depois tem alguns números em papel, por exemplo, quando foi o centenário de Jorge Amado, em 2012, porque já faz tempo que essa revista sai, e então, em algumas situações, fazemos um número também especial em papel. Não nos resta que agradecer mais uma vez à doutora Antonella Rita Rochili e a vós, amigas e amigos ouvintes, que nos acompanhastes nesta segunda emissão dedicada à escritora brasileira negra Carolina Maria de Jesus. Há infelizmente aqui que sublinhar a cor, é importante neste caso, mas queira Deus que um dia no mundo não seja mais necessário estar a sublinhar a cor das pessoas. E falamos dela pelos 105 anos do seu nascimento, ocorrido a 14 de março de 1914. Faleceu em 1977, aos 63 anos de idade. Mas o seu legado de denúncia da pobreza e injustiça no Brasil, no mundo, continua. E no que nos toca aqui nesta emissão, a África em Clave Feminina, a luta continua através das artes e é todas as quintas-feiras a esta mesma hora e frequência aqui na Rádio Vaticano. Eu sou Dulce Araújo e me despeço de todas e de todos vós até para a semana, deixando-vos de momento na companhia de mais uma canção da Carolina Maria de Jesus, As Granfinas. Estive hoje conversando com o compadre Sebastião. Coitada me queixava sua triste situação. Do jeito que ele falou, o pobre está com a razão. Me casei com uma granfina que da vida não tem noção. Não lava, não passa roupa para não estragar a mão. A vida está muito cara, tenho que pagar pensão. Fui arranjar uma empregada, pedi 10 mil cruzeiros. Meu Deus, como é de fazer pra arranjar tanto dinheiro? Vida de casado hoje é pior que o cativeiro. Para não ficar feia, não quer dar de mamar. Não pega o filho no colo para o vestido não amarrotar. Criança chora de noite, ela tem preguiça de levantar. Se eu fico dentro de casa, ela sai o dia inteiro. Vai na manicure, outrora eu cabeleireiro. A casa não vê vassoura, tá pior do que chiqueiro. Levanta de manhã cedo, dizendo eu vou à cidade. E quando ela chega em casa, e contando as novidades, conhece toda essa gente da alta sociedade. Minha mulher dentro de casa não passa de um manequim. Agora eu tenho certeza, ela não gosta de mim. Se tivesse consciência, não sofria tanto assim. Sou com 1 ano de casado, meu cabelo embranqueceu. Ela vive passeando, quem pensa em tudo sou eu. Dinheiro que eu pus na caixa, tudo desapareceu. Tudo desapareceu.